Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora já está acompanhando conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação verdadeiramente para iniciarmos uma nova semana, uma semana promissora. Precisamos e queremos acreditar nisso, uma semana de muita fé, de muita alegria e de muita saúde para todos nós. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Sempre saliento dos nossos horários alternativos dessa edição, para você que não possa acompanhá-la na íntegra agora, esta edição no ar novamente às 15 horas e também 23 horas e 30 minutos. Ainda todo o áudio do programa sendo reproduzido a partir das 3 da tarde pela MAC Rádio e esta nova via de acesso ao nosso programa, que é o nosso aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo, baixe aí no seu smartphone TV Postos Play, porque logo no comecinho da tarde esta edição já entra também no nosso aplicativo. Então você tem N maneiras de acompanhar a edição de hoje e nós estamos sendo recepcionados aí nessa nova semana por um belo dia que se apresenta a cada um de nós. As imagens aqui da Avenida João Pinheiro, em frente à sede da TV Postos, e lá do alto da Serra de São Domingos, aos 1.686 metros, quando a gente pode realmente comprovar um dia bonito, um céu azul com baixa nebulosidade, indício de muito calor na parte da tarde e com probabilidade bastante real de pancadas de chuva. Hoje é segunda-feira, então nós não temos a circulação dos nossos jornais diários, não é? Que na segunda-feira folgam as suas redações. Mas estamos prontos para uma nova edição do nosso programa quando o Brasil atravessa um momento dolorido desde a última sexta-feira, com essa tragédia anunciada, se é que eu posso assim dizer, lá em Brumadinho, na região da Grande Belo Horizonte, com mais um rompimento de uma nova barragem e os números são impressionantes, impressionantes. 58 mortos já identificados e ainda 305 desaparecidos. É uma coisa realmente absurda, não é? Absurda. E me atrevo a dizer o seguinte, o que aconteceu em Brumadinho tem um pé, uma parcela muito grande do que não aconteceu em Mariana, porque as punições que deveriam ter acontecido em Mariana não aconteceram e isso força automaticamente o relaxamento das pessoas que deveriam cuidar, zelar por esses próprios, né, que são as contenções, não é, que se rompem e a justiça me parece bastante negligente nesse sentido, haja vista que nenhuma pessoa, nenhum diretor de uma das empresas do evento anterior foi punido com um dia de detenção, nada, zero. E isso se reflete no que nós estamos assistindo, lamentavelmente, nesses últimos dias. Nosso respeito, não é? É o que nos resta desejar, o nosso respeito a tantas vidas que se foram embora de forma bestial, de forma absurda. Desta maneira, nós estamos abrindo a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Não vou nem comentar da Associação Atlética Caldense, viu, seu Hélio Scalvi? Não vou nem comentar, vou me abster disso, porque o que eu vi ontem, indo ao estádio Ronaldo Junqueira, me desanima até a tecer qualquer comentário. Para o programa de hoje, nós vamos adentrar por um campo que eu tenho certeza chamará a sua atenção também, porque nos remete a se é que eu posso dizer assim, a um braço da fisioterapia, que eu particularmente não conhecia e comentava isso com a nossa convidada aqui fora do ar. Nós estamos recebendo a educadora física, fisioterapeuta, a doutora Magda Olívia Vieira Magalhães, a quem eu saúdo agora, agradecendo primeiramente a sua vinda e desejando um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Seja bem-vinda, viu? E co-apresentando a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, mais uma vez, como sempre, muito gentil para o nosso convite, nosso amigo Hélio Scalvi, que eu saúdo mais uma vez e
reforçando o desejo de um dia muito feliz, Hélio. Bom dia, meu amigo Pedro Bertozzi, bom dia, doutora Magda, bom dia você ligado logo cedo aqui no Jornal de Minas, primeiro informativo da TV Poços, para comentar os mais diversos assuntos da nossa comunidade. Hoje um tema muito interessante. Me permita rapidamente mandar os abraços de praxe, viu, meu amigo Pedro Bertozzi? Aqui parabenizando o meu caríssimo amigo palmeirense, gerente financeiro do Pelicano, Zé Carlos Rabelo, fez aniversário ontem. O Edio Basso fez aniversário dia 26 e os amigos Claudio Ferraz, Dumas Pestana Filho e Cristiano Reder fizeram aniversário no dia 22. Um abraço a todos eles, felicidade, saúde e também recebi mais uma vez, todo mês eu recebo lá, gentileza da Claudinha, do Odair e do pessoal todo lá do Brand News, a Lourdinha, né? Ótimo jornal desse mês aqui, o Odair lá com a sua coluna, pegando no pé. Turismo lá em Pompeia, que deve ser um lugar maravilhoso, eu não conheço. Meu pai falava, puxa, você foi para a Europa toda e não foi para a Itália. Eu não tive oportunidade, porque a Itália não tem energia nuclear, e todas as vezes que eu viajei a serviço do governo brasileiro, onde tinha usinas nucleares e minas de urânio, então não tive oportunidade. Um grande abraço, parabéns mais uma vez, 43 anos de jornal Brand News. Ok. Hélio, muito obrigado aí por esse preâmbulo aí. Eu, Pompeia, o máximo que eu conheço é aquele bairro em São Paulo, amigo. E olhe lá. Deve ser um lugar maravilhoso, viu? Não é verdade? Com certeza. A história da humanidade Exatamente. passa por ali, né? As erupções vulcânicas do Vesúvio, enfim, uma cidade todinha soterrada, né? Deve ser realmente A Itália é muito linda, né? Sem dúvida. A gente que tem raízes afincadas na Itália, né? Nós somos descendentes de italianos. A gente deve louvar e sempre dizer que a Itália realmente é um país maravilhoso. Sem dúvida. Doutora Magda, a gente, de forma leiga, não é, quando ouve falar de fisioterapia, a gente remete o nosso raciocínio àquela coisa, a pessoa fraturou o braço, a pessoa fraturou a perna e agora vai passar por fisioterapia. É o que a gente em tese, entende como o trabalho da fisioterapia, essa reabilitação pós-traumática, se é que eu posso assim dizer. E, no entanto, a senhora nos apresenta aqui uma vertente maravilhosa da fisioterapia, que eu acredito seja de pouco conhecimento da grande maioria das pessoas. Por exemplo, a fisioterapia atuando na incontinência urinária, que é, infelizmente, um quadro que afeta tantas pessoas, não é? Que coisa, que notícia alvissareira que a senhora nos apresenta, não é? Essa atuação é uma especialização da senhora? Como é que funciona isso? Sim, é uma especialização da fisioterapia, né? Ela atua na incontinência, não só nas incontinências urinárias, como os distúrbios também da área da micção, né? Instabilidade vesical é aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro, toma água, vai ao banheiro, toma água, né? Então, esse também é um distúrbio que é corrigido pela fisioterapia. A perda de urina involuntária, que é a incontinência urinária, ela afeta mais as mulheres. É mesmo? 45,5% da população feminina do Brasil é acometida por esse problema. E, infelizmente, poucas pessoas nos procuram para fazer o tratamento. Porque elas acham que é normal, da idade, e que nada vai se resolver. Mas eu acho que procuram pouco justamente por esse desconhecimento. Desconhecimento. Ou ainda por atrelar esse problema única e exclusivamente à urologia. Sim. Não é? É verdade. Atrela a urologia e o urologista, né, é claro que os médicos devam continuar sendo consultados, obviamente, sim, mas por desconhecimento desse benefício, né, que a fisioterapia proporciona. E não só pelo desconhecimento, mas existe ainda o tabu, o preconceito, a vergonha. Eu não vou me expor, eu não vou falar para o médico. Geralmente elas nem falam, as mulheres, nem falam, relatam para o médico que está com esse problema. Isso que elas acham que podem conviver com esse problema, que não tem jeito, não tem mais solução. Só que a vida dessas pessoas se torna assim
muito difícil, porque elas ficam com vergonha, evitam sair de casa, frequentar a sociedade, ficam deprimidas. É um problema de higiene, né? Também, que ela sente o tempo todo com o cheiro da urina, né? Tem medo de sair de casa e perder a urina. E não é só das mulheres, viu? Lá em Manaus eu trabalhava muito mais com os homens. Os homens, eles nos procuram mais. Isso tem um início em termos de idade para começar a acontecer? Não, nós trabalhamos, temos pacientes, inclusive crianças. Puxa vida. Inclusive crianças. Porque a gente acaba atrelando, não é, Hélio? Isso a um avanço da idade, e necessariamente não é isso. Não, não é isso. Com a idade, tudo se acentua, né? Mas nós temos esses problemas desde a infância, né? Tanto de ambos os sexos. Doutora Magda, a gente pensa, eu, por exemplo, convivi com meus pais já no final da vida deles, eles tinham essa incontinência urinária, incontinência fecal, né? E tinham que usar fralda muitas vezes, então é uma etapa muito dura, né, da vida humana, né? A fisioterapia que a senhora propõe para esses casos, ela pode ser executada tanto para pessoas jovens como para pessoas mais de idade. O aspecto de movimentação, ele é também plausível para essas pessoas que têm já um pouco mais de idade? Sim, com certeza. Atendi, que me ficou muito marcado, uma senhora de 86 anos, ela tinha que ir visitar a filha na França, só que ela estava com incontinência urinária e fecal. O médico me encaminhou e tratamos. Ela foi seca, foi viajar para a França sem usar fraldão, 86 anos. Então, para tudo tem jeito. Lógico que cada um no seu grau, né? Depende também das patologias. Tem pessoas que... O diabetes tem esse problema. Quem é diabético, problemas neurológicos, o parkinsoniano, quem teve AVC. Então, tem também patologias que predispõem e que colocam essa pessoa como incontinente com esse problema. Me diga uma coisa, as pessoas que normalmente, eu tenho alguns amigos que já sofreram cirurgia de próstata, alguns com mais radicais, né? Eu queria saber da senhora se nesse caso, porque eu sei que na grande maioria eles ficam com incontinência urinária, uma série de outros desdobramentos. Esses exercícios fisioterápicos, eles também cobrem esse tipo alcançam esse tipo de patologia, quer dizer, de patologia, de cirurgia, né? Esse caso específico do câncer de próstata? Excelente pergunta. Temos a maioria dos nossos casos, né, dos pacientes do sexo masculino que fizeram prostatectomia radical, que passaram pela fisioterapia, estão curados. Na área sexual, da impotência sexual e da incontinência urinária, estão curados. É só procurar a fisioterapia. E a fisioterapia não uroginecológica e proctológica, ela não atende somente as pessoas que fizeram cirurgia, tanto as mulheres que têm que fazer um sling, a bexiga caiu e aí vamos fazer cirurgia. Só que o médico ele vai fixar essa tela, vai subir, reposicionar a bexiga e no músculo, em ligamentos. E se essa pessoa não trabalha a musculatura do assoalho pélvico, essa cirurgia se perde, porque o músculo está fraco. Então ela tosse, espirra, pede e cai. Aí vai para a segunda cirurgia, terceira cirurgia, por falta da fisioterapia. Porque quem trabalha com a musculatura estriada é o fisioterapeuta. É quem vai preparar para fazer a cirurgia ou pós-cirurgia. No Brasil, infelizmente, usa-se pós-cirúrgico.
Mas já na França, o pré-cirúrgico, né, é muito melhor. Um detalhe importante que nós estamos encontrando muito, muito mesmo, são as pessoas que estão malhando hoje em dia, e eu não vou pedir para pararem de fazer exercício, né? Acredito que elas têm que continuar o exercício, só que precisam fortalecer o assoalho pélvico. Quem faz corridas, musculação, né? O exercício de impacto levam as mulheres atendo muitas jovens que ficam 2 horas fazendo exercício, 3 horas com incontinência urinária, devido ao exercício. Que coisa, né? E a gente imagina que seja um mal, né, se é que eu posso assim chamar, de pessoas mais idosas, né? Não estamos falando de jovens. Né? Jovens, muitas jovens nos procuram. E o que eu acho, doutor, que é mais assim, incrível é que, por exemplo, no caso do câncer de próstata, em que as pessoas ficam com incontinência urinária, eu, sinceramente, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar aqui hoje que existiria alguma, não cura, mas um trabalho fisioterápico que possa minorar esse mal, né? Porque realmente a autoestima da pessoa vai lá para baixo, né, doutor? Vai. Então, se você tem que usar fraldão, ou muitas vezes não sair de casa, isso é um problema seríssimo, né? Muito, muito grande, muito comum. Nós temos um primeiro intervalo chegando, convido você a permanecer conosco, é bem rápido, vamos voltar já já com esse assunto realmente inusitado para muitos de nós. Voltamos daqui um pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a educadora física, fisioterapeuta, a doutora Magda Olívia Vieira Magalhães, que no primeiro bloco nos abriu aí um caderno de curiosidades, né, acerca da saúde urinária de todos nós, né, do nosso aparelho urinário, de intercorrências que afetam uma parcela muito significativa da nossa população e não só os homens. A gente tem esse estigma, né, de que os homens são mais penalizados por incontinência urinária, e a doutora desmistificou isso um pouco, dizendo que as mulheres também são enormemente afetadas. E, melhor do que isso, a doutora nos falou dos excelentes resultados que a fisioterapia proporciona às pessoas acometidas por esses males. Via de regra, doutora, ainda que a senhora tenha dito que cada caso é um caso, cada patologia é uma patologia, mas via de regra, com que tempo, né, de tratamento as pessoas começam já a perceber os resultados? Normalmente, assim, eu não gosto de falar, olha, você vai fazer 20, 30, 40 sessões, né? Nós começamos com um pacote de 10 sessões e já tive casos que ficou bom, o paciente recebeu alta com 7 sesões. Puxa, que maravilha. Então, assim, cada caso um caso. Não é muito demorado esse tratamento. Nós temos aqui, eu estou com um pequeno folder aqui em minhas mãos do trabalho, né, que a fisioterapia realiza nesse campo que a doutora abraçou e atua. Continência urinária, que nós já abordamos, incontinência fecal, não é? Que também, talvez com menos frequência, mas que também acomete muitas pessoas, não é? A prisão de ventre, e distúrbios sexuais também que acabam se tornando fantasmas aí na vida de muita gente. E quando a doutora vem aos estúdios, né, Hélio, e nos traz boas novas acerca de melhoria, não é, desses quadros, a gente fica muito animado em repassar isso para o telespectador, não é? Porque
eu volto a dizer, a gente tem aquela impressão de que a fisioterapia atua na recuperação física de ossos e musculatura e tal. E quando a doutora chega com essa boa nova, a gente se vê na obrigação de compartilhar isso com os nossos telespectadores. No caso da incontinência, seja ela urinária ou fecal, o que acaba desencadeando esse processo, doutora? O paciente fica depressivo, ele fica... o que vai... O que provoca? Esportes de alto risco, partos, normal, obesidade, diabetes, problemas neurológicos. E hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. E a ansiedade faz com que as pessoas vão muitas vezes ao banheiro e não vão percebendo que isto vai... você está ensinando o seu cérebro, a bexiga, a ir constantemente ao banheiro. Uhum. E isto fica... tudo na vida se adapta, né? O organismo se adapta aí várias vezes ao banheiro, tanto de dia quanto de noite, e a pessoa acha que é normal, que não tem cura, que é assim. Só que no dia seguinte, uma noite mal dormida, ela fica muito mal. A produção dela, do trabalho, fica, né, deficitária. E para tudo isso, a fisioterapia uroginecológica atua. É um campo muito vasto. Que bom. E as pessoas não têm conhecimento de um padrão de normalidade, de quantas vezes é normal ir ao banheiro. Né? A senhora comentava conosco aqui fora do ar sobre um padrão que existe. Existe, né? Um padrão de normalidade de 4 a 7 vezes durante o dia. Uhum. E à noite, apenas uma vez. E esse padrão é válido só para as idas urinárias ou fecais também? Não, urinárias. Uhum. Né? Fecal, aí é uma vez por dia. Tá. Se a pessoa passa de 3 dias sem evacuar, aí ela já é constipada. Aí teria que fazer um tratamento. Doutora, essa talvez seja passamos 180 graus, né? Passamos da incontinência para a constipação, que é a prisão de ventre. Muita gente que eu conheço é acometida desse mal. Tem gente que vai para a praia, passa uma semana na praia, incapaz... Mudou o ambiente, a pessoa trava, banheiro, né? Então, é muito interessante a senhora trazer essa notícia de que existe um tratamento para isso fisioterápico, porque as pessoas utilizam muitas vezes medicamentos ou frutas, tem uma série de indicações, né, que muitas vezes leigos mesmo fazem essa indicação, e agora a senhora nos traz uma opção de fisioterapia, né? Eu queria que a senhora entrasse um pouco mais em detalhe com relação a esse caso da prisão de ventre, né? Porque é também um problema que acomete muita gente, também muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Então, esse problema nós conseguimos melhorar, se não curar, através de um aparelho, que é um balonê, que nós inflamos e observamos se tem um megareto constipado, o microreto incontinente fecal. E esse aparelho, esse balonê, nós vamos controlando, adaptando, trabalhando essa musculatura. Se é um megareto, uma pessoa constipada, nós vamos mandando informação para que menos fezes chegando, ela recebe essa informação e vai ao banheiro. Então é muito interessante o trabalho. Porque o que a gente ouve dizer, e concordo com ela. Aparelhos, né? Não de pessoas que padecem desse problema. Basta, às vezes, a pessoa, e é claro que o psicológico também atua muito, basta a pessoa mudar de ambiente e fazer uma viagem, como o Hélio mencionou, para a praia, pronto, trava. A pessoa não vai ao banheiro e passa a achar isso normal. Eu tive colegas, se você tem uma ideia, Pedro, que trabalhava comigo lá na Nucleabras,
que eles nunca foram ao banheiro lá. Da empresa. Da empresa, porque não tinham vontade e muitas vezes também não se sentiam à vontade fora do seu banheiro, né, na sua residência. Então, a vida inteira, 30 anos trabalhando, a pessoa passou de todo dia, de 7 da manhã às 6 da tarde, sem ir uma vez só ao banheiro para fazer as necessidades. Vou dar a mão à palmatória que eu me incluo nesse grupo. Sinceramente, se eu não estiver no meu ambiente costumeiro, que é a minha casa, sinceramente tenho altas restrições com relação a isso. E com esse problema da constipação, vai formando fecaloma, né, aquelas fezes endurecidas, né? E vai pesando e vai provocando um prolapso. A essa pessoa, hoje constipada, amanhã, mais tarde, ela é uma forte candidata a ser incontinente fecal. E a incontinência fecal também ocorre após um trauma, uma cirurgia de hemorroida. Então, são N fatores que ocorrem. Desdobramentos. Isso. E com um detalhe muito interessante, que eu acho importante ressaltarmos aqui, doutora. Nós estamos falando de uma melhoria significativa e sem uso de medicamentos, né? Com trabalho fisioterápico, de musculatura, de reeducação muscular. Não sei se é esse o termo correto que eu possa estar utilizando. Eu tenho aqui o endereço que a doutora atende, até porque a Maria Cristina O'Reilly está aqui perguntando onde que ela se interessou muito, também o Rafael de Amparo. Pisa, lá de Amparo, está nos assistindo. A doutora está na Rua Rio de Janeiro, 450. É esse, não é? Para o telespectador se situar, é um pouquinho antes do início da subida ali da Rio de Janeiro, sentido São Benedito, não é? É um pouquinho antes ali da subida começar. Então é na Rio de Janeiro, 450, para você que nos questiona aqui pelas redes sociais. Doutora, a senhora teve uma trajetória muito interessante, longe de Poços de Caldas. A senhora viveu grande parte da sua vida em Manaus, atuando também já nesse segmento da fisioterapia? Já há bastante tempo já atuo nessa área, nesse segmento. É muito gratificante devolver a dignidade, a alegria de viver para o ser humano, porque é muito triste a pessoa, ela se sente mal, ela fica triste, ela deixa de viver, quem tem esse problema. Paralelamente ao tratamento fisioterápico, a senhora indica também algum tipo de medicação, ou é mesmo só com os exercícios? A senhora tem outros profissionais que talvez possam atuar em conjunto com a senhora? Como é que é a atuação para esses casos específicos que nós conversamos aqui da fisioterapia? Só a fisioterapia resolve ou precisa mudança de hábito também? Sim, é necessário uma mudança de hábito. É importante as pessoas procurarem o seu médico urologista, inclusive esse folheto aqui frisa isso, né? Procure o seu médico. Proctologista. Claro. Então, inclusive um neurologista, por conta das patologias neurológicas. Então, é necessário procurar um médico. O fisioterapeuta não medica. Né? Tem patologias que é necessário tomar medicação, e aí é em conjunto com um médico. Cada um na sua área, não é verdade? Nós temos mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, porque nós temos no próximo bloco um assunto fantasmagórico, não é? Distúrbios sexuais também com a atuação da fisioterapia. Vamos voltar daqui um pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, recebendo hoje a educadora física e fisioterapeuta, a doutora Magda Olívia Vieira Magalhães, que está aí sendo portadora de boas novas, não é, para a saúde de todos nós.
Saúdo aqui, retribuo os votos de bom dia que estamos recebendo perdão, da Patrícia Zangiacomi, o Rafael Pisa Scalvi, que está lá em Amparo, no interior de São Paulo. Rafael, bom dia. Está lá. A Maria Cristina O'Reilly, que eu mencionei anteriormente. O Adriano Barbosa também nos assistindo. O Fernando Prati, que é um conterrâneo nosso, doutor, não é fisioterapeuta, que está lá em Porto Alegre, radicado lá em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: bom dia a todos. Hoje em dia, e ele é fisioterapeuta, o fisioterapeuta especializado tem conseguido muito bons resultados nas incontinências, evitando cirurgias que antigamente deixavam restrições aos pacientes. E ele está coberto de razão, né, doutor? Sim, totalmente. Coberto de razão. Além do que, via de regra, são cirurgias invasivas, né? Muito invasivas. Então, a gente tem esse viés aí de bons resultados via fisioterapia. E eu mencionei anteriormente que nós estaríamos adentrando agora nesse último bloco em um campo que as pessoas falam até com voz baixa, né? Abaixa o tom, abaixa o volume da voz para falar de distúrbios sexuais, que também podem ser muito bem administrados pela fisioterapia. Sim, com certeza. E temos muitos casos, né? Anorgasmia, anismo. Então, são problemas que afetam a toda a população, a todas as idades, né? O que é o anismo? Ele tem dificuldade de evacuar devido ao tônus aumentado, ou por um trauma, ou após uma cirurgia de hemorroida, e isso dificulta muito a vida das pessoas. O vaginismo é através de um trauma, uma cirurgia ou uma agressão sexual da mulher, ela não consegue ter penetração. Então, eu tenho que reajustar essa musculatura. O tônus dela está atrofiado, está hipertrofiado. E isso é reversível? Totalmente. Através da fisioterapia. Eu vi aqui no folder que a senhora traz para a gente que são possíveis de serem tratados os seguintes fatores, né, no que se refere aos distúrbios sexuais, tratados através da fisioterapia. Falta de libido, dor no ato sexual, falta de orgasmo, dificuldade em chegar ao orgasmo, dificuldade na ereção e ejaculação precoce. Todos esses itens aqui citados são passíveis de tratamento, doutor? Muito, muito passíveis, porque todo o que o fisioterapeuta trabalha é a musculatura estriada. Então, o músculo não tonificado, não nutrido, ele não vai ter um bom funcionamento, né? Veja bem, a musculatura do assoalho pélvico, ela nunca é trabalhada. Por quê? A musculatura. Para você, no ato miccional, né, de urinar, você tem que relaxar. Se fizer esforço, isso já é um indicativo de uma obstrução, de um problema, né? No ato de evacuar, se você fizer esforço, você pode promover um outro distúrbio, que é um prolapso retal, uma hemorroida. Ou seja, nenhum ato é de contração muscular. Então, todos nós temos uma certa hipotonia do assoalho pélvico. O homem, como a anatomia dele é fechado, então ele é mais propenso a ter hérnias umbilical, inguinal, devido a essa fraqueza muscular. E a anatomia da mulher, como é aberta, então ela é mais propensa a ter a incontinência urinária. Doutora, as pessoas que estão nos assistindo devem estar perguntando, né? As sessões que a senhora desenvolve, que a senhora já disse aí que muitas vezes são de 10 sessões, até a 7 já pode até conseguir algum grande benefício. Quanto tempo tem essas sessões e se existe alguma contraindicação?
Olha, eu já tratei de várias pacientes com câncer também, né? Não existe uma contraindicação para esse tratamento. Normalmente, o urologista ou ginecologista nos encaminha. Ah, tá. Então, a indicação deve ser através do médico de confiança, aí vai dizer que quer fazer o tratamento com a senhora, o médico vai fazer o encaminhamento. Certo. Agora, o tempo da sessão, eu gostaria de uma coisa que eu tenho interesse também em saber, se o serviço público do Brasil de saúde tem essa especialidade disponível. Com relação ao tempo de fisioterapia por sessão, varia de 45 minutos a 1 hora. E, infelizmente, o setor público de saúde não oferece esse tipo de tratamento. O que é um absurdo. Né? É um absurdo. Dado a incidência de casos, né, doutor? Pois é. Então, é uma verdadeira epidemia. Né? E que não é dito. Poderia evitar um gasto muito grande na saúde maior. Pública, né? Porque depois que a pessoa começa a ter todas essas incontinências, ela vai ter que ir ao posto de saúde, vai pegar fralda, vai pegar um monte de coisa que são custos que muitas vezes, se o tratamento for realmente positivo, vai economizar para o próprio governo. E isso que essa incontinência vai acometer com frequência as infecções urinárias, que infelizmente até hoje leva ao óbito. Tivemos um caso aí esse final de semana do Wagner Montes, né, o apresentador de televisão, deputado eleito, que foi acometido de uma infecção urinária que não se reverteu, que virou acabou se tornando uma sepsemia. É uma coisa absurda. Eu volto aqui aos distúrbios sexuais, quando o primeiro item mencionado pelo Hélio, nesse quadro, falta de libido, né, que também atinge muitas pessoas. E aí eu fico tentando entender, doutora, se a falta de libido, uma vez que a senhora trabalha a musculatura, se a falta de libido, ela não está intimamente ligada ao psicológico apenas. Aonde que entra o trabalho da fisioterapia na falta de libido, que é a falta de desejo sexual? É uma somatória de tratamento, né? É o emocional, hormonal, né? E fisioterápico. É mesmo? É uma somatória. E muitas vezes eu encaminho para psicólogos. Paralelamente? Isso. O problema sexual é muito frequente no nosso consultório. Muito. Principalmente recém-casados, e que leva a muitas separações. Esse tratamento é muito gratificante porque ele une os casais. Eu faço também a terapia com os casais. Com cartas na mesa mesmo, né? Sim. Sem restrições, vamos às claras, seria claras. Isso? Eu acho isso muito interessante, porque como a própria doutora mencionou, deve ser um motivo de queixa muito volumoso. Né? Porque as pessoas, obviamente, querem ter uma vida sexual saudável, satisfatória para ambos, e quando isso não acontece, os problemas caminham juntos, até mesmo de separação. Sim, né? muito mesmo. E um detalhe, não pense você que isso atinge pessoas mais idosas apenas. O doutor acabou de mencionar ali casais recém-casados. Recém-casados. Né? Já com problemas de uma boa função sexual. Eu quero deixar mais uma vez o endereço que a doutora está atendendo, é a Rua Rio de Janeiro, 450, mais uma vez eu uso como referência o início da subida ali do... Como é que é o nome da clínica da nossa amiga Celita? A clínica, me perdoe aqui, Fisioforme. Fisioforme, dá um abraço para a Celita, filha do meu amigo Flávio Franco. Exatamente, onde o Luciano também. A doutora tá lá abrigada com a sala, né? Sim. Um grande abraço a ela. A esposa do Luciano, meu querido amigo, irmão lá da Estrela. Exatamente. Então, Rua Rio de Janeiro, 450. Vá lá conversar, né, com a doutora para detalhar tudo isso que nós tentamos explanar aqui no programa de hoje. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua gentileza de estar dando essa aula de otimismo, não é, para tantas pessoas que nos assistem agora. Muito obrigado. E eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Hélio, bem provável que amanhã estejamos juntos novamente aqui. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui logo no início da semana
e desejo a todos aí uma semana repleta de carinho, de amor e de sucesso a todos. Um abraço, assim seja. Até a próxima. A você que esteve conosco, o nosso muitíssimo obrigado e o desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.